insanidade está aqui, né? Mas a minoria está aqui, possivelmente insana, né? É muito triste fazer uma audiência pública de orçamento sem vereador e sem público. Então, o desinteresse se parte da Câmara, o público não pode estar aqui também, né? Mas a gente tem que cumprir as nossas obrigações. Convidar logo todos da secretaria, não vou nem dizer nome, não. Zé Manuel, por favor, você é da casa, para cá com a gente. Quem mais você quiser trazer para a mesa da sua equipe técnica. O problema é que na hora da emenda tem 250 emendas, 300 emendas. Né? Senta aqui, Manuel. Pede o pessoal para sentar aqui na mesa. De qualquer maneira, deve ter algum insano assistindo pela, pela transmissão online aqui, deve ter algum insano a mais. Não vai ficar só a gente. Senta aí, Zé. Agora nós temos esse aparato eletrônico aqui, que é o nosso placar eletrônico. E eu acho que esse placar eletrônico poderia servir para as audiências públicas também, né? Podia. Pô, Zé, se acabar antes do jogo Fluminense vai ser bom demais. Eu vou torcer contra. Não, nem sei contra quem é. Não sei se vou torcer. Então eu torcer a favor. Né? Não. Gente, Zé, toma conta. Pode ser. Contador, tem? Tá ruim? O nosso quebrou. Que beleza. Já também não adianta você apontar que não tem quem vá olhar. Nós vamos assistindo daqui. Interessante que nem a contabilidade aqui, o setor contábil da Câmara está presente, né? Nem nossa contabilidade está presente. Isso é realmente uma preciosidade. Todo mundo com Bem, salário atrasado. boa noite a todos. Cumprimentando o presidente da casa, doutor Eduardo, o vereador Maxwell Vaz, o público presente, né, os funcionários da casa. Obrigado pela participação e pela ajuda. Estamos aqui hoje para apresentar a LDO de 2018 para 2019. Ela é um instrumento que baliza, né, e que dá diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual do ano de 2019. Ela é uma lei que não muda muito anualmente. Ela simplesmente é uma repetição dos instrumentos federais estaduais e atende também às disposições em voga hoje, né, que são a nossa lei orgânica, a lei de responsabilidade fiscal e outros instrumentos em vigor que a gente não pode deixar de representar nesse instrumento também. Ela é uma exigência legal, né, através da nossa lei orgânica do município, do seu artigo 11,
que ao município compete prover tudo quanto diga de respeito ao peculiar interesse e bem-estar da população, cabendo-lhe privativamente realizar nos prazos fixados em lei audiências públicas durante os processos de elaboração, discussão do plano anual, a LDO e a LOA, e o relatório quadrimestral de gestão fiscal. Pode passar. A lei orgânica do município, né, também no artigo 40, diz que o prefeito compete, nos termos da legislação em vigor, né, promover os planos, orçamentos e a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na Constituição Federal, né, que é a nossa lei maior, também está aí a Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo despesas de capital, etc. Orientará a elaboração da lei do orçamento anual, que é a coisa mais importante, e as alterações da legislação tributária. Pode passar. A LDO, né, compreenderá as metas, prioridades da administração pública, e está se dizendo como existe plano plurianual já aprovado por lei e, consequentemente, de cumprimento obrigatório. Essas metas devem ser as que o referido plano contemplou. Então, a gente não pode fazer nada diferente daquilo que já foi dito no PPA. Então, na verdade, né, você estabelece para a LOA, né, uma repetição. Você repete o que está no PPA, e a LDO, né, garante essas informações, também estabelecendo esse vínculo com a lei do orçamento anual. Pode voltar um pouquinho, Bruno? Não se pode, por pena de descumprimento do PPA, prever a inclusão de objetivos que lhe sejam estranhos, por mais importantes e meritórios que eles sejam, salvo se vier a outra lei que venha alterá-los. Pode passar. A expressão orientará a elaboração da lei orçamentária anual se refere, evidentemente, à fixação de regras, de modo que o orçamento contenha uma linha programática bem definida, no sentido de proporcionar o desenvolvimento de certos setores do município. Tem certos setores no município que são mais necessitados e mais carentes que os outros. O investimento bastante pesado aí nos bairros periféricos, Lagomar, Malvinas, Barmares e etc. E essa é uma das funções, né, da linha programática, né, no sentido de desenvolver esses setores, com ações efetivas da prefeitura. Pode passar. Essa orientação também pode ser por medidas de caráter fiscal, especialmente se o município, no caso, estiver enfrentando dificuldades com a existência de déficits financeiros acumulados em exercícios anteriores, como perda de receita, aumento de endividamento e etc, etc. É que eu daqui não consigo ler do lado de lá. Pode passar, Bruno. Bem, a expressão disporá sobre alterações da legislação tributária diz que a gente tem que prever, né, na LDO essas alterações, e elas só serão válidas e executadas no ano seguinte. Então, você não pode fazer nenhum tipo de alteração tributária no exercício corrente. Você tem que prever na LDO e ela só vale para o ano seguinte. Pode passar, Bruno. Existe aí uma relação da LDO com a LRF, né, anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Eu não vou entrar muito em detalhe, até porque a gente não tem, né, muita necessidade disso. Pode passar, Bruno. Pode passar, Bruno. Pode passar. Bem, a gente não vai entrar em detalhe,
do projeto de lei. Acho que quantas páginas são, Bruno? São 20 páginas, não vamos discutir, né, as 20 páginas, nem artigo, nem inciso, porque não tem sentido, né? Essa é a lei, essa é a tarefa que compete ao vereador, a fazer a análise e propor, né, alterações se assim for o caso. Bem, nos obriga a lei a fazer uma audiência durante a execução, a elaboração, né? Então nós fizemos uma audiência pública, convocamos toda a população, publicamos no jornal e convocamos todas essas pessoas, sejam elas pessoas físicas, jurídicas, terceiro setor, etc. Pode passar, são 3 páginas, né, Bruno? São 3 páginas, pode passar. Volta um instantinho. São 3, volta mais uma. São 3 páginas com essa quantidade de e-mails que tem aí. Foram mais de 500 e-mails que a gente mandou. E infelizmente não foi muito diferente do que está acontecendo aqui hoje. A população não se interessa por discutir seus planos de governo, né? A gente já inclusive andou discutindo qual seria a forma da gente motivar, mas fez mais cedo, fez mais tarde, divulgou mais, e mesmo assim eu não sei porquê. Sem querer te atrapalhar, tinha uma cidade no interior do Nordeste, e há 4 anos atrás eu li a reportagem, que sorteava a bicicleta, a televisão, e aí conseguia encher as sessões. Então, quem sabe se isso não seria um bom atrativo para a gente aqui. É uma ideia, né? Bem, aqui, enfim, o protocolo de entrega à Câmara Municipal no dia 30/5, né? Só para registrar que o vereador Maxwell de vez em quando puxava o orelha da gente, que a gente entregava não no sábado, na segunda, né? Mas não, então já na sexta e tal, mas tudo certo. A gente tem entregue nos últimos anos tempestivamente para atender o que determina a lei. Seu protocolo de entrega, né? Já carimbadinho aí, bonitinho. Pode passar, Bruno. Então, nós também recebemos o convite para vir aqui hoje e estamos aqui para apresentar você. Pode ir, Bruno. Bem, a nossa lei de diretrizes orçamentárias, ela é baseada no levantamento da Fazenda com relação à receita. E a Fazenda estabelece alguns critérios para poder fazer a avaliação, né, dos indicadores, para indicar, né, uma provável arrecadação para o ano seguinte, para que a gente possa pegar essa arrecadação e fazer a distribuição na lei do orçamento anual. Então, a Secretaria de Fazenda se baseou, né, na evolução do PIB, né, e também no IPCA. Então, são 2 indicadores que norteiam a economia nacional e são esses indicadores que dizem, né, para onde navega a nossa economia. Pode ir, Bruno. Bem, com relação ao anexo de metas fiscais, isso aí eu vou deixar com o Elbert, que o Elbert é mais numérico do que eu. Quando eu digo numérico, mais especialista em números. Boa noite a todos. Bom, como o Zé Manel falou, né, nós temos algumas previsões que são feitas pela Secretaria de Fazenda quanto às projeções de receita para os anos que se sucedem. E a gente pode ver que
nesse anexo aí, a gente tem uma previsão de receita total para 2019 de 2.265, com uma previsão de despesa igual. E aí a gente tem o resultado primário e o resultado nominal, né, do município. O resultado primário, a gente exclui as receitas primárias, que são as oriundas de aplicações financeiras, e as despesas também de juros, multas pagas. Então a gente tem um resultado primário previsto para 2019 de menos 127 milhões, né, negativo, que diz que as despesas primárias serão maiores do que as receitas primárias. A gente ainda precisa da aplicação financeira para conseguir honrar todas as despesas que não são financeiras. No resultado nominal, a gente pode observar que a gente tem para 2019 uma dívida consolidada de 123 milhões, aumentando de 2018. Porém, a dívida líquida, deixa eu olhar aqui que aqui vai estar mais fácil de eu ver. Porém, a dívida consolidada líquida, ela diminui, né? Ela passa de menos 42 para menos 50 milhões. A gente tem uma diminuição da dívida na ordem de 11 milhões e meio. Apesar dela aumentar, a nossa capacidade financeira também aumenta, dando um resultado, como ali está negativo, mas é um resultado positivo, porque a gente consegue diminuir a dívida líquida do município. Pode passar. Bom, aí um leve conceito do que é resultado primário. Resultado primário é a diferença entre as receitas e despesas do governo, excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros, como eu tinha dito. E o resultado nominal representa a variação da dívida consolidada fiscal em dado período, segundo arcabouço normativo criado pela LRF e pelas... agora não sei o que significa essa... Acho que deve estar errado. É da STN número 40/2001. Pode passar. O resultado nominal é um indicador que mostra se a gestão fiscal do exercício foi deficitária ou superavitária. Como eu disse, ela diminuindo, ela está dando um resultado positivo. Para tanto, utiliza-se a evolução do montante da dívida pública no conceito da dívida fiscal líquida, que é basicamente o montante da dívida consolidada menos o ativo disponível e haveres financeiros, levando-se em conta ainda o passivo reconhecido. Se o resultado for positivo, significa que houve elevação da dívida líquida, e se for negativo, a dívida reduziu. Bom, aqui nesse slide, a gente mostra que nos últimos anos, os últimos 7 exercícios, a evolução de um ano para o outro. De 2013 para 2014, a previsão do orçamento, 2014 para 15, 15 para 16, 16 para 17, 17 para 18 e para 19. A gente vê que de 2013 para 2014 houve um aumento de 20% no orçamento. De 2014 para 15 houve um crescimento de aproximadamente 10%, e em 2015 para 16 houve uma perda de 16%, que se repetiu também essa perda de 2016 para 2017, na ordem de 9,3%. 17 para 18 aumentou um pouco, e agora a gente estima um aumento de quase 11%. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa retomada nos últimos 2 anos, a gente pode observar que a nossa perspectiva de arrecadação, ela volta para patamares de 2014. Nós estamos voltando 5 anos atrás na nossa
capacidade de arrecadação do município. Pode passar. Aí é uma comparação também entre o previsto e o arrecadado. A gente vê que a previsão, como a gente pode observar, ela, como a gente viu anteriormente, ela subiu em alguns anos e caiu em outros, e na execução também a mesma coisa. Na execução ela cresceu de 2013 para 2014 na ordem de quase 11%, de 14 para 15, 2,5% quase, aproximadamente, e de 15 para 16 já caiu 8,2%, de 16 para 17, 1,05%. E esse ano, até agora, a gente tem um acréscimo de 5,4% no primeiro semestre. Aliás, no primeiro quadrimestre, nem no primeiro semestre. Bom, aí vem alguns dados, né, do que foi utilizado para cenário geral, que é a ata do Copom, do Conselho Monetário, do Comitê de Política Monetária, aonde se previu um PIB para 2019 de 3,08, 2020 de 2,67 e 2021 de 2,62. Esses índices, inclusive, já sofreram alteração, mas a gente deixou aí porque foi o que foi utilizado no momento da elaboração do projeto de lei. Pode passar. Um outro dado também que a gente traz, que é bastante relevante, é quanto à situação fiscal do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, no dia 28/2, ele tinha uma posição de estoque da dívida financeira do estado na ordem de 135 bilhões de reais. E um plano de recuperação fiscal, uma lei complementar de 2017, em que ele consumia 12 bilhões de reais. Dívida de maior prazo é com o BNDES, na construção do metrô linha 4, que termina em 2043, com um saldo atual de 6 bilhões e 700. Então, com isso, a gente mostra que não é só Macaé que vem sofrendo com toda essa crise. O estado do Rio também, e os aportes que possivelmente a gente poderia ter do estado ficam difícil da gente prever, da gente ter alguma capacidade de arrecadá-los, porque a gente vê a situação do estado, ele tem que tentar primeiro sanar todas as dívidas, toda a situação financeira dele. Aqui, deixa eu ver aqui. Isso, aí é só demonstrando quais são as dívidas com a União, com a Caixa Econômica, com a Secretaria da Receita Federal, com os municípios do estado do Rio, Banco do Brasil, BNDES, o Crédito Suíço, o BNP, e isso as dívidas internas, e as externas com o Banco Interamericano, com o Japan Bank, com o Banco Internacional para Reconstrução, o BIRD, Agência Francesa, Corporação Andina e títulos da União, lastreados em moeda estrangeira, totalizando os 135 bilhões que a gente tem. Pode passar. O relatório de administração da Petrobras, que durante 2017, com o objetivo de eliminar riscos e incertezas do contencioso, a Petrobras assinou acordo para encerrar os processos judiciais de acionistas no exterior no valor de 11 bilhões de reais, considerando impostos, além da adesão em 4 programas de regularização de débitos federais, que afetaram o resultado da companhia, gerando prejuízo de 446 milhões. Pode passar. Bom, aí são alguns dados de campos de petróleo que nós temos. As principais descobertas, isso foi publicado no relatório de administração da Petrobras, no 4º trimestre de 2017, onde a gente vê as concessões,
a área e poços abertos, o ambiente, se é pré-sal ou não, ali no caso todos são, a lâmina d'água e a participação da Petrobras em cada um. Na bacia de Santos, 40% da Petrobras, na de Campos é 100%, e na de Campos, no poço da Gávea, é 30%. Nossa, esse ficou ruim. Não dá pra chegar aí. Alô? Passar para esse microfone aqui, que aqui está melhor de ver. Esse é um relatório da diretoria da ANP, que aprova a minuta de resoluções para incentivar a produção em campos maduros. Não sei se vale a pena ler ele todo aqui para vocês. Aí também outra coisa que afeta o cenário macroeconômico é o terminal portuário de Macaé, o TEPOR. O projeto do terminal do grupo EBTE, Engenharia, está passando por atualização e a proposta é deslanchar em 2018, agora nesse ano. De acordo com o presidente do grupo EBTE, Fabiano Crespo, com as novas descobertas na Bacia de Campos e no pré-sal, os desafios envolvem recursos humanos e materiais para a exploração dessas riquezas. Isso tudo são dados, gente, que foram utilizados no momento da elaboração do cenário econômico para projetar 2019 e até 2021. O gasoduto também, rota 2 do gasoduto entre a Bacia de Santos e Macaé, iniciado em 2016, e a produção do gasoduto Rota 2 atingiu no dia 15/11 a marca de 2 bilhões de metros cúbicos de gás exportados, apenas 9 meses após o início de sua operação. Em fevereiro deste ano, com 401 quilômetros de extensão, a Rota 2 é o gasoduto de maior extensão do país, interliga o sistema de produção do pré-sal da Bacia de Santos ao terminal de tratamento de gás de Cabiúnas, em Macaé. Aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas mostra a rota do gasoduto. Aqui também a produção de cada campo, qual é a produção. Você quer falar aqui? Então, passar para Zé Maria. Então, o que nós podemos observar nesse quadro, acho que eu vou falar, é que a Bacia de Santos, na verdade, ultrapassou em muito a Bacia de Campos. Ela, com 12 poços, com 12 campos, está produzindo 1.600.000 barris de petróleo, e nós, com 41, estamos produzindo 1.300.000. Com relação ao gás natural, é simplesmente o dobro, 59 milhões de metros cúbicos para 22. Então, assim, os nossos poços maduros, assim como a gente, né, Eduardo, está ficando velho e está fraquejando já, né? Então a gente precisa, de alguma forma, trabalhar, né? A Petrobras precisa trabalhar esse pré-sal para que a gente volte a ter novamente um impulso econômico na nossa região. Vocês observem ali que o Santos e Campos sozinho produzem mais do que, né, todos os outros juntos. E Santos, principalmente, está à frente e muito à frente com o pré-sal, que está produzindo, né, de vento em popa. Pode passar. Esse gráfico aqui é interessante porque vocês veem a parte azul, que é a Bacia de Santos, né? Tanto na parte de produção de petróleo quanto na produção de gás,
assim, tá, como se diz na gíria, tá dando de lavada. Então, 46, né? 44%. 44 para petróleo, Everett? Aqui o número é 48 e o gás é quanto? 55 a 21. Então, assim, estamos precisando recuperar a vantagem que a gente perdeu de maior produtor do país. Perdemos o ranking, estamos em segundo lugar e vamos trabalhar, a Petrobras e as empresas têm que trabalhar, né, para produzir e ganhar dinheiro e desenvolver a região. Pode passar. Então é mais um dado aí, uma tabelinha mais elucidativa entre os poços de Santos e de Campos. E hoje gás natural, né, 49 mil para 7 mil e 1.182 para 225. Então, uma diferença bastante razoável. Pode passar. Essa é a posição geográfica do Porto do Açu, que economicamente é mais viável para as empresas trabalhar com Porto do Açu, porque ela fica quase 200 quilômetros mais perto, não, 90 quilômetros mais perto do que o Porto de Macaé. E isso, hein? Não entendi. Mas isso é em termos de empresa, em termos de energia para chegar lá, é bastante recurso. Pode passar. Pode passar. Bem, voltando para nossa esfera, tem uma previsão de gastos das principais despesas, consolidando o executivo, legislativo, no limite de 60%. Nós temos aqui uma previsão, né, de gasto de pessoal, com a despesa bruta de pessoal, em torno de, esse é o dado de 2017 e 2018, 1 bilhão 102, 1 bilhão 089, diminuindo, né? E com despesas não computadas, 52 milhões para 2017 e 59 para 2018, que aumentou. Deixa eu só fazer uma parte, gente. O seguinte, esse quadro é o quadro da despesa efetivamente executada no primeiro quadrimestre, comparando o primeiro quadrimestre de 2017 com o primeiro quadrimestre agora de 2018. No final ali tudo, o importante são as três últimas linhas que a gente tem: a despesa de pessoal total, receita corrente líquida e a despesa líquida total sobre a receita corrente líquida. Que a gente pode observar que no primeiro quadrimestre de 2017 ficou em 1 bilhão 050 e no primeiro quadrimestre de 2018 ficou em 1,029 o total de despesa, ou seja, diminuiu a despesa com pessoal. Contudo, a nossa perda foi maior ainda na receita corrente. A gente diminuiu a nossa receita de 1.888 para 1.821. Tivemos essa queda. Então, mesmo diminuindo a despesa, o percentual de pessoal ficou maior do que o ano passado. De 55,6 passou para 56,5. Então a gente vê que a gente tem, mesmo com todo o esforço que está se fazendo de diminuir a despesa com o pessoal, de controlar, ainda está aumentando o percentual que a LRF coloca, no caso do consolidado, é 60%.
Então a gente ainda está dentro, mas já é um sinal que a gente tem que estar atento a isso. Bom, esse aqui é a evolução dos gastos com saúde. A gente pode observar também que no primeiro quadrimestre de 2017, o total de gasto com saúde ficou em 146 milhões e no primeiro quadrimestre desse ano ficou em 141 milhões. E o total das receitas também, como eu disse, ano passado eram 427 milhões, a base da receita. Esse ano diminuiu para 406. Então faz com que o índice que o ano passado estava em 32, esse ano, mesmo tendo a queda concomitante da despesa com a receita, o índice caiu para 28,2, mais ainda, de qualquer forma, estando acima do limite exigido por lei, que é os 15%. Pode passar. Agora é com a educação. Também a gente observa que o total de gastos ano passado ficou em 104 milhões. Esse ano, no primeiro quadrimestre, 89. E a receita também, que é a mesma base, de 427, caiu para 406. O índice caiu de 24,3 para 22,9. E também temos uma outra obrigação, que é gastar no mínimo 60% do Fundeb com pessoal em efetivo exercício do magistério. No ano passado estávamos com 97,1% no primeiro quadrimestre, e já nesse ano estamos com 94,4%. E todos esses dados, só para realçar, foram considerados no momento da elaboração da proposta, que a gente destina todos esses índices para a educação, para a saúde, tudo dentro dos limites que a legislação pede, como os 60% também, no mínimo 60% para pessoal pago com Fundeb. Aí uma outra situação que a gente mostra, que são os gastos nas principais funções, que são assistência social, saúde e educação. Quanto que a gente tem de recurso próprio, quanto que a gente tem de recurso vinculado. Então a gente vê que na assistência social, em 2017, foi destinado a gente conseguiu, do total, arrecadar da despesa com assistência social, a gente conseguiu arrecadar 3,14 de recursos vinculados, vindos do governo federal, do governo estadual, e para 2018 só 2,5, como eu disse. Né, diante da capacidade que o Estado e o governo federal vem passando, os repasses também vêm diminuindo para a gente. E isso resultou que em 2017 a gente utilizava de recurso próprio na assistência social 78%, já em 2018 passou para 81%. De tudo que foi gasto na assistência social, 81% foi com recurso próprio. Na saúde, a gente vê que houve um aumento, houve um incremento do recurso do SUS. Em 2017 era 9,7, 2018 passou para 10,5. O royalties também foi aumentado e reduziu o incremento de recurso próprio na saúde, de 83% para 81%. Na educação, houve uma pequena elevação de 34,09 para 34,5. No royalties também, de 3,19 para 4,04. E houve uma pequena diminuição no recurso próprio, de 62,66 para 61,37. A previsão para o orçamento, que é da LDO para 2019, a estimativa de receita é de 2.265. Isso, inclusive agora que nós já começamos o processo de elaboração da LOA, inclusive a Secretaria de Fazenda reafirmou esse valor para a gente. Pode passar.
Aí são as principais receitas de ordinários. IPTU, a gente vê que há uma elevação. Começou no primeiro quadrimestre de 2017 arrecadado de 26 milhões para 36 em 2018, com uma previsão com um total arrecadado no ano de 57, e o previsto para ano que vem 55. A gente vê que é 5% o IPTU, o ISS 45% do total, o ITBI 1%, taxas também 1%, o FPM representa 6%, o ICMS 35% da nossa arrecadação de recurso próprio, 2% do IPVA, o IPI exportação é 1% e as outras receitas todas ficam em 4%. Royalty representa 28% do nosso orçamento, Fundeb 6%, o SUS também 1%, e a arrecadação direta de cada ente representa nem 1% da nossa arrecadação. Quer colocar alguma coisa? Bom, muito obrigado. É só para encerrar nossa fala e abrir para discussão, dizer que, como a gente havia conversado em 2013, que a gente achava que 50% de possibilidade de remanejamento do orçamento era muito alta. E a gente veio reduzindo sistematicamente esse percentual. E nós chegamos até 25% e aí nós paramos. Isso não quer dizer que vocês não tenham a prerrogativa de, né, emendar isso para menos, né? Para mais não tem necessidade. Só para título de informação, nós temos aprimorado bastante não só o sistema de elaboração de decretos de remanejamento, mas temos também apertado bastante as unidades gestoras com relação à elaboração do seu orçamento para que não fique mudando toda hora. Então, quer dizer, o sistema está sendo aperfeiçoado e com isso nos dá uma folga, né, um tanto quanto razoável com relação a esse percentual. Tanto é que hoje nós estamos entrando pelo 7º, 8º mês e nós consumimos desse percentual apenas 10%. Então, sim, não é, né, não é vantagem, né, o que a gente está contando. O que a gente está falando para vocês é que a gente está melhorando a gestão, está melhorando os nossos instrumentos de planejamento, né, para que a gente possa cada vez dispor menos desses artifícios estabelecidos na lei. De qualquer forma, agradecer a todos. Ah, sim, só corroborando isso que eu falei, tem um gráfico aqui. Cadê o... Pode mostrar esse gráfico, por favor, na tela? Decretos publicados, nós publicamos 175 decretos em 2017. E agora, em 2018, até agora, nós publicamos 73. Jamais vamos chegar ao número de 2017. E cada vez mais a gente tenta fazer menos decreto. Isso não depende só da gente. Depende das secretarias fazerem o seu orçamento com os valores dentro dos programas corretamente. E aí a gente vai ter cada vez menos decretos para fazer e para corrigir o orçamento. Pode botar. 2017, né? Nós utilizamos do percentual 9,59%, que era 30%. E esse ano, que era 25%, nós utilizamos 9,1%. Falei 10%, mas não chegou nem isso. Vai passar de 10%, né? Provavelmente até o final do ano.
mas está disponível ainda para a gente fazer remanejamento 15%. Então, assim, é aquilo que eu falei, a gente está fazendo bastante esforço para aprimorar o instrumento e cada vez usar menos o recurso de fazer decreto de remanejamento. Bem, obrigado a todos, estamos disponíveis para atender o que for perguntado. Antes de franquear a pergunta dos vereadores e para o público de modo geral, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, da sua equipe. Você realmente é o diferencial no secretariado, porque você está sempre presente aqui, sua pasta, expondo, colocando, tirando dúvidas. Depois de colocado nas audiências públicas, você vem aqui, expõe a sua equipe para nos ajudar nas emendas, enfim, você realmente, Secretaria de Planejamento, tem sido um diferencial. E talvez seja a única que prometeu alguma coisa aqui e cumpriu, que veio abaixando o índice do remanejamento, né? Foi uma proposta sistematicamente. Então, é a única que cumpriu alguma coisa aqui com a casa. Então, você está de parabéns, é um prazer tê-lo sempre aqui. E vou abrir para os vereadores, né? O vereador Maxwell, com certeza, vai ter algumas perguntas. O vereador Marvel disse que não, mas eu vou passar logo para Maxwell, porque eu sei que ele vai. Que ele já estudou esse orçamento de cabo a rabo aqui. Presidente, quero saudar o secretário e o subsecretário que participou dessa apresentação, do público presente. Fiz algumas avaliações e gostaria de, se houver possibilidade, a gente tirar algumas dúvidas. E, inicialmente, senhor presidente, fiquei aqui pensando por que tem pouca gente no plenário e por que tem pouca gente também aqui nas cadeiras, né, dos vereadores. Aí eu fui analisando, às vezes a oportunidade que a gente tem, falei, pô, por que as pessoas não vêm? Aí eu fico, será que está acontecendo, né? Aí me parece que é uma falta de credibilidade do próprio governo, tanto para o lado das pessoas quanto dos vereadores. Das pessoas é que tiveram promessa de água que não chegou, de esgoto que não chegou, de pavimento que não chegou, de buraco que não tapou. Por outro lado, os vereadores, da emenda impositiva que nunca aconteceu. Então isso vai dando um desgaste. De repente, é até a estratégia da prefeitura mesmo. Gerar esse desgaste, ninguém vem, faz o que quer e está tudo indo por aí. Mas nós, com a persistência, a gente vai avançando, até porque eu tenho vontade de aprender. Eu venho para esses debates para aprender também. Conhecer melhor o meu município e ver a forma de eu colaborar. Mas que é desmotivador, é. Então, por isso que está vazio, falta de credibilidade. A política já está ruim, a política pública não é aplicada, fica pior ainda. Eu queria comentar inicialmente sobre uma das apresentações que elevou lá o ano de 2014 como um ano de maior arrecadação e que depois veio decaindo e agora tem uma possibilidade de recuperação. Eu queria também fazer um comentário em cima disso, senhor presidente e secretário, que 2014 foi o ano mais significativo de royalty. E royalty, queira ou não, é uma receita variável. Variável pela produção, variável pela cotação do dólar e variável pela cotação do próprio barril de petróleo, que é em dólar. Então é muito variável. Então aquele ano foi um ano que ganhou muito, né? Que estava lá em cima e foi decaindo, né? Porque essa receita é variável. Tem que ser considerado dessa forma. E quando, nessa oportunidade, o município arrecadou muito, não fez nada. Não fez nada para suprir os próximos anos. Não investiu em infraestrutura. Não sei para onde foi parar o dinheiro de 2014. Não sei. Mas infraestrutura não foi. Em recuperação de equipamento público também não foi.
E aí a gente vê aqui na apresentação muito boa, mas eu penso assim que muito tempo da apresentação, senhor presidente, falou da dívida do Estado, até da dívida da Petrobras, que impacta de alguma forma, sim, mas falou do gasoduto, da Bacia de Santos, só que a Bacia de Santos, ela começa em Arraial do Cabo. Ela não é em São Paulo. Ela é, quase a metade dela está no estado do Rio de Janeiro. E aí o secretário falou, não foi por mal, mas eu penso assim, que a Petrobras, as empresas têm que trabalhar para gerar imposto, E a prefeitura tem que arrecadar o imposto e aplicar da melhor forma, o que a gente não vê. A ousadia é tão grande que já no artigo 8 nós estamos falando da LOA, o artigo 8, no parágrafo 2º, já diz assim: a proposta da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2019 não será acompanhada pelo quadro de detalhamento de despesa. Todo ano a gente discute isso. Todo ano. A falta do quadro de detalhamento de despesa é uma venda nos olhos dos vereadores para analisar melhor a lei orçamentária anual. Mas a coisa continua assim. Né? Por quê? A culpa é da prefeitura? Não, é da Câmara também. Porque tem a maioria dos vereadores que pode inverter essa popularidade e acertar as coisas. É uma polaridade. Tem mais para lá, menos para cá. Mas se a gente inverter essa polaridade, a gente avança nos critérios. Em relação à contribuição, assim, no artigo 12, o projeto de lei fala da abrangência dos poderes em suas autarquias, fundos e empresas. Eu queria saber se isso aí está relacionado à liquidação das autarquias e das empresas que foram extintas pelo governo, com a aprovação dessa casa, é claro. Tem mais umas questões aqui que eu vou passar. Fica o poder executivo municipal autorizado a contratar operações de crédito respeitando limites constantes no caput desse artigo. Então, isso já é uma definição específica da lei que fala sobre a dívida, né? Sobre dívida. Aí eu pergunto, a apresentação aqui teve dívida da Petrobras, dívida do Estado, mas não apareceu as dívidas de Macaé. É isso que eu queria ver. Vim para cá para ver isso. Porque pelo que consta na rua, Macaé tem uma dívida enorme, passivo trabalhista enorme, tem dívida com fornecedores, dívida com o próprio governo federal, com a União, porque faz convênio e depois não executa o convênio, aí tem que devolver o dinheiro, então aí vira uma dívida. Eu queria explicação disso, dinheiro que vai, que volta. Eu sei que não está tudo no planejamento, está com controle interno, mas aí fica separado. Eu acho que o controle interno tinha que estar aqui nessa audiência também. O controle interno só vem para as metas fiscais, doutor Eduardo, e sempre apresenta que não consegue atingir o índice. Eu acho que só conseguiu atingir o índice uma vez, porque botou metade da prefeitura na Macaé Prev, fez uma pedalada fiscal e aí arrumou, mas não deu para sustentar dessa forma. A situação é muito crítica e a gente tem que preparar a Macaé para o futuro. Tem que crescer com responsabilidade. Aí fala das estimativas de receita. Na estimativa de receita fala já no inciso, no artigo 35, no inciso 1º, atualização da planta genérica de valores do município. Não sei se vai vir esse projeto para cá, né? Revisão e atualização do IPTU. Então tá aqui, estimativa de receita em cima da atualização da planta genérica, que deve vir, não sei se vem. Então tá um negócio assim meio bola de cristal. Revisão da atualização da adequação da legislação do IPTU. Não sei se isso vai vir aqui para cá, né? Se vem e como que vai ser votado também.
Então acaba tendo algumas coisas que pode ser imprudente, no meu entendimento. Eu não sou especialista, sou um curioso, e eu fico lendo essas coisas e questiono, que às vezes uma explicação pode me dar condição de melhor entendimento. No artigo 52, aí eu achei, senhor presidente, queria a atenção de Vossa Excelência e do secretário. No artigo 52, ele diz o seguinte: notadamente, tendo em vista os dispositivos elencados no artigo anterior, conforme artigo 16 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, entende-se despesas relevantes aquelas cujo valor seja superior para bens e serviços aos limites do inciso 1 e inciso 2 do artigo 24 da Lei 8.666. Aí eu fiquei curioso, porque no parágrafo 1º diz o seguinte: a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa relevante será acompanhado de estimativa de impacto financeiro. Uma coisa que eu sempre questionei aqui. Às vezes vem projeto de lei para cá, secretário. Eu sei que isso causa um problema para o senhor. Mas vem de um outro setor lá sem estudo de impacto financeiro. Eu falo aqui e a Câmara aprova a si mesmo. Passando por cima até do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que hoje não está aqui, deveria estar. Aí está aqui a declaração, aí vem lá no parágrafo 2º, estou falando do mesmo artigo 52, aí vem grupo de despesa relevante e grupo de despesa irrelevante. Isso não existe. Eu fui lá na Lei 101, no artigo 16, falei, será que tem esse negócio lá de despesa relevante? Não tem, eu não vi, só se a minha está diferente. Então, esse grupo de despesa, aí fala, essa despesa é irrelevante, não precisa de estudo de impacto financeiro. Como? Eu só vou saber se ela é mais impactante ou não se eu tiver o estudo de impacto financeiro na mão. Pelo menos a Câmara precisa disso, para evoluir, para fazer melhor as coisas. Aí tem lá no artigo 58, fala assim: as emendas ao projeto de lei do orçamento anual deverão considerar ainda prioridades às dotações destinadas ao pagamento de precatórias, judiciários e outras despesas obrigatórias, assim entendidas naquela legislação, ou de forma específica, despesas financiadas com recursos vinculados e recursos para compor a contrapartida municipal de empréstimos internos e externos. Eu pensei que na audiência pública, se eu puder me dar uma explicação do que é isso, que eu, sinceramente, preciso só de mais uma orientação para entender adequadamente o que significa esse artigo, em termos de impacto à administração. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, senhor presidente, é o artigo 61. Olha só. Nós discutimos esse assunto na Câmara várias vezes e sempre jogado uma cortina de fumaça pela própria bancada governista. Ele diz o seguinte: o Poder Executivo Municipal está autorizado a assinar convênio com o governo federal, com os poderes estaduais, municipais, através de seus órgãos de administração direta e indireta para realizar obras e serviços de competência ou não do município, desde que previamente aprovado pela Câmara Municipal. A redação já é confusa, que diz que já está autorizado a assinar convênio, desde que previamente aprovado pela Câmara Municipal de Macaé, conforme artigos 62 e 63. É no artigo 63, no inciso 10º, que está escrito isso, que tem que passar pela Câmara. Nunca passou nesse governo, desde 2013. Sempre desconsiderou a Câmara e nunca veio. Eu já vi notícias no jornal que tinha assinado convênio. Já assinou convênio para fazer a Santa Teresa, que nunca botou um balde de areia lá, nem passou uma máquina para limpar a rua.
Então, é por isso, eu estou fazendo esse desabafo, presidente, porque é por isso que as pessoas não estão aqui, não acreditam mais. Então a gente tem que conversar, discutir as coisas e as coisas acontecerem. Assim a gente dá relevância à política, ao compromisso e ao investimento com dinheiro público. Eu já estou concluindo. Tenho outras questões, mas não vou me preparar melhor para apresentar algumas emendas, no sentido de colaborar, mas eu gostaria de fazer algumas referências, antes de concluir, daquela tabela de anexos e metas prioritárias. Porque eu acho o seguinte, a gente tem que tentar fazer alguma coisa assim, perto da realidade, né? Aí você vem das metas físicas lá, duplicação da Ponte da Barra, 2%. Para quem vai botar isso? 2% da Ponte da Barra é o quê? Você vai fazer o quê? A cabeceira da ponte? Ou o guarda-corpo da ponte? Não tem lógica essas coisas. Nem de conter na metafísica disso. Duplicação da Ponte da Barra, 2%. Infraestrutura de estrada entre o Frade e o Sana, 10%. Gente, é essas coisas que eu não entendo, que eu fico aqui, vai fazer 10% entre o Frade e o Portal do Sana. O que é 10% aí? Vai fazer o quê? Tapar buraco. E olhe lá, né? Se conseguir tapar buraco. Infraestrutura da Estrada Santa Teresa, 50%. 50% não resolve. É melhor pegar um monte de coisa e falar que vai fazer 100% e fazer 100%. Porque a discussão em relação à Estrada Santa Teresa, porque não tem licença ambiental, não tem licença ambiental. Aí eu fui atrás do deputado André Correia. Deputado, isso não está atrapalhando o município. Nós estamos precisando fechar esse arco viário. É importante. Aí expliquei para ele, fui uma vez, fui duas, fui três. Aí ele falou, Marcelo, não te aguento mais. Eu falei, então não entrega a licença. Ele entregou a licença ambiental. O prefeito, nem o secretário foi lá pegar a licença. Ele esteve aqui pessoalmente para fazer isso. Aí lá, estrutura do bairro Jardim Esperança, 97%. Mas já está pronto. 97% vai fazer ano que vem? Ele já ficou pronto agora. O aquecimento da política eleitoral, né? Favoreceu algumas coisas, então está pronto. Aqui está falando que vai fazer 97%. Para o ano que vem. Isso aqui é para o ano que vem, não é isso? Não é 2019? Manutenção, calçamento e tapa-buraco. 100%. Olha que mentira. A operação marca-buraco acabou quase com a tinta de Macaé toda. E os buracos estão lá ainda. Nem com tinta eles estão vendo o buraco. Pelo amor de Deus. Tem mais outras coisas assim. Urbanização da Malvina. 85%. Boa coisa. Mas no ano passado teve a mesma coisa. E foi 0%. E aí vem, da Nova Holanda, 30%. Urbanização da Praia do Pecado. Aí é 100%. Aí é 100%. Já está urbanizado? Qual urbanização que vai fazer na Praia do Pecado? Qual? Ó, gente, o negócio é o seguinte, estou cansado de ser enganado. Por isso que eu estou desistindo da política, eu acho que eu vou largar isso, porque não é para mim essas coisas. Sinceramente. Eu já pulei até umas páginas aqui para não ficar muito chato. Manutenção do programa Guarda Mirim e Nova Vida. Para Guarda Mirim, a meta é 100%. Para Nova Vida, são 200 vagas. Então você vê que o critério é diferente. 100% de quê? Aí o município bota um edital, que é para o ano que vem, está fazendo concorrência agora. Eleitoralmente isso é bom, né? Para 600 vagas, sendo 500 para Nova Vida e 100 para Guarda Mirim. Essa é a meta que tinha que estar aqui. Mas a meta está errada.
200 vagas para Nova Vida, mas no edital está 500. E 100 vagas para Guarda-Mirim. Aqui está 100% de meta. Agora, sabe o que me surpreendeu bastante? Todas as metas que eu estou vendo para escola, para aluno, dá no máximo 27.275. O pessoal fala que tem 40 mil alunos. Eu vou procurar então os outros. Marvel, me ajuda. Nós temos que procurar. Ou tem aluno fantasma, ou o projeto está subdimensionado. Agora, tem um negócio que eu achei estranho, que eu queria uma explicação. Isso aqui eu não entendi, não. Meta de publicação de ato oficial, 50%. Os outros 50% ficam, não publica, não? O da Câmara está assim também, não deixa não, presidente. Eu acho que ato oficial tem que publicar 100%. Por que é 50%? Tem uns que não vão publicar? Está estranho isso aqui. Olha, que a coisa é sinistra. Ah, não sei, presidente. Será que o da Câmara está sendo feito assim também? Vou até ver. Eu vou ver. Passa para mim lá que eu vou dar uma olhada. Vamos olhar isso aí. Manutenção e desenvolvimento de educação especial. Aí tem 1.000 unidades. Será que são 1.000 alunos com necessidade especial? Que tem, eu acho que pode ser até mais. Tem um projeto aqui que é desenvolvimento da qualificação profissional. Só estou pontuando algumas coisas. Capacitação da juventude. Sabe quantos que está previsto aqui? Dá um chute. 200. Menos que as vagas do Nova Vida. Capacitação de juventude. Pelo desenvolvimento de qualificação profissional. Esse é o projeto. Então, presidente, acho que eu vou parar por aqui. Reforma do ginásio Ipiranga. 50%, só acredita nisso? 50%? Já caiu 70% do ginásio. Não dá mais para fazer. Ginásio poliesportivo, 100%. Já teve até mesmo uma licitação. Aí, mas, não sei, licitação junto com aditivos, não sei se vai dar condição de recuperar aquele ginásio, não. Porque a cada dia está mais precária a situação. Eu gostaria ou que tirasse ele todo de lá ou que recuperasse. Porque se transformou, secretário, num castelo mal assombrado. Ele uiva à noite, o vento bate naquele monte de folha, naquele monte de telha solta, e bate aquilo a noite inteira. E os pedaços vão caindo na rua, em cima das pessoas. É um filme de terror, Marvel. Só quem mora ali sabe o que sofre com aquela bateção de lata a noite inteira, com o vento passando pelos telhados soltos. Eu vou até pular de folha aqui, que a situação está desesperadora. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Capacitação de recursos humanos, 19%. Implantação do Museu Legislativo, está aqui, ó, 60%. Eu vou botar 100% aqui, presidente. Vou fazer uma emenda. Pronto, o Museu Legislativo está pronto, então tem pouca coisa para fazer lá. Ué, mas aqui está falando que o ano que vem vai fazer 60%. Gente, mas eu não sei disso não. Mas está aqui. Copiou e colou, então. Copiou e colou. Vamos procurar saber como é que está sendo feito o orçamento aqui, porque o Museu Legislativo está pronto, pô. Está tendo a reforma para transformar a escola. Escola, só adaptando para uma escola. Que será usado pelo Tribunal de Contas. Então a turma nem se conhece o Museu Legislativo, nem a Câmara conhece. Interessante isso. Está aqui, ó, programa, já vou concluir. Programa de bolsa profissionalizante e bolsa universitária. Esse tema eu bato muito aqui, né? Falando que isso é um dos maiores projetos sociais
previsto nessa prefeitura, porque dá a ferramenta, né, dá a vara, dá a isca para trabalhar. É o curso profissionalizante, técnico e universitário, bolsa. Qual é a meta? 100% de todos os dois. Mas desde 2013 não se promove, não se promove, é 0%. É 0%. Sempre foi 0%. Mas é 100% de quê? Se for 100% de zero, o que é? Zero. É zero também. O problema não é do secretário, o problema é do governo. O governo, que não tem compromisso com o futuro do município. Aí vem aqui, ó, a publicação de ato oficial também da prefeitura está 50%, tá? Então, vamos mudar isso. Da Câmara também, né? Da Câmara também, daqui. Implantação do Bolsa Atleta. 100%. Manutenção do programa Guarda Sênior. Está aqui 100%. Eu acho que tinha que botar as vagas aqui. Porque aquelas vagas também, vereador Marvel, são muito variáveis. No momento eleitoral, varia muito. Aumenta muito. Porque no projeto de lei está lá que é o mínimo de 100 vagas. Foi até um erro. Acho que a gente tem que botar o top, né? No máximo 100 ou 200. E depois, conforme forem as possibilidades, você vai ampliando. Mas a lei deveria dar o teto. Eu acho que essa lei aí tem até um equívoco. Então fala as vagas, no mínimo, 100 vagas. Então as vagas elas são muito variáveis. Então eu não entendo esse 100% é de quê. Eu achava que, inclusive, tinha que mudar a lei e botar um teto. E aqui, no programa, estipular, porque para você, assim, de fato, é igual o negócio do que eu falei anteriormente, do Bolsa Atleta, do Bolsa Universitário, Bolsa Técnico, Profissionalizante. A meta tem que ser em unidade. Não pode ser 100%. Eu entendo assim. Porque você está mensurando um gasto, uma despesa. Então, em cima de 100% de quê que a gente teria que saber. Presidente, eu vou dar uma notícia boa para o senhor levar para o Thales. Construção do espaço próprio para Emarte. 5%. Vai comprar um tarol e uma baqueta, só. Porque não dá para construir nada com isso, gente. Que 5%? 5% de quê? Não dá para fazer nada. E aí vai, ó. Vou te dar outra notícia boa. Captação de recursos, fomento e parceria com o governo federal e estadual, 15%. Então, se o governo federal ou o estadual vier para aqui e falar, não, eu já atingi a cota de 15%, não quero mais patrocínio de nada. Essa é a minha interpretação. Pode ser que eu esteja errado. Né? Reforma do Solar dos Melos, 25%. Alimentação escolar, ó, aquele que eu falei para o senhor, 27.275 também. Bate 27, eu vou pedir um censo na Secretaria de Educação. A gente precisa saber qual é o número correto de alunos. Porque todos os lugares estão batendo aqui, kit escolar, ampliação, eu bati vários dados e consolidei esse número. 27.275. Para encerrar, é uma questão que eu sempre falo aqui, questão das inundações. Está aqui, dragagem de rios e macrodrenagem, 100% também. Então, eu vou ver no LOA, né? Depois se vai aparecer os projetos de macrodrenagem, 100%. Se vai concluir o projeto lá do bairro que a gente mora, Visconde Miramar, que é aquela microbacia ali do Campo do Oeste, Sol e Mar, que vive inundado, e outros lugares que têm inundações críticas, e a dragagem de rios, que é uma coisa necessária. Né? Mas o que eu estou vendo mesmo é uma obra estética em frente ao futuro hospital da Unimed.
Uma obra de canalização. Mas ali é uma obra de canalização e de estética, de urbanismo. Não influenciará em nada no sistema de macrodrenagem. Se colocaram aquele projeto como projeto de drenagem, está enganando os outros. A água vai ficar ali mesmo. Lugar de sair dela, já expliquei várias vezes que é em outro lugar, lá no Rio Macaé, na foz do canal Virgem Santa. Se não melhorar aquilo lá, as águas vão ficar retidas da mesma forma. Então, senhor presidente, eu concluo aqui minhas primeiras questões relacionadas à LOA. Bom, antes de passar para sua equipe, eu queria falar para o vereador Maxwell que ele não desista. Né? Não desista, não. Sou um vereador extremamente competente, estudioso, né? E Pandora, quando liberou todas as misérias e as desgraças do mundo da caixa de Pandora, né, a deusa grega, ela só não liberou a esperança. Né? Porque depois que acabar a esperança, tudo está acabado. Então Pandora, sabiamente, liberou tudo, mas reteve a esperança do homem, dentro da caixa guardada. E o filósofo que recomendava que em suas aulas recomendava que os alunos tentassem dar um passo em caminho do horizonte, sempre, os alunos perguntaram a ele, mas qual o sentido que faz isso? Porque se a gente dá um passo no caminho do horizonte, ele se afasta um passo. Se você der 10 passos, ele se afasta 10 passos. Se você der 1000 passos em direção ao horizonte, ele vai se afastar 1000 passos. Então, qual o sentido disso? Ele falou, o sentido é continuar caminhando. Então, vereador Maxwell, nós vamos continuar caminhando aqui, né, nessas utopias dos nossos orçamentos, né, inclusive da Câmara. Mas da Câmara eu acho que na semana que vem eu vou reunir com a equipe que elaborou para saber dessas utopias todas. Palácio Legislativo, Museu Legislativo, que está pronto, né, 100%, 80%, de quê? Está pronto lá. Então, essas coisas assim a gente fica vendo que apesar do tempo, né, de fazer, é por isso que em 2 meses de período, né, do orçamento, a turma está pedindo para aditivar ou para mudar verbas de um sentido para outro, até de pessoal, que é um negócio fácil. A Câmara tem 200 servidores que vão ganhar cada mês tanto, no final do ano dá tanto. 3 meses depois não tem mais dinheiro pessoal. Aí pede para mudar. Eu não consigo entender isso aí. Vou reunir com quem faz o orçamento e entender de onde saíram essas coisas. Só me explicar também. Só vou querer entender porque eu não consigo entender. Dizer também que a falta de alguns vereadores, na verdade, com a deflagração do processo eleitoral, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vereadores da casa que são candidatos a deputado. Pré-candidatos, gente. Marvel, Marcel, Val, Luiz Fernando, Elbert e Julinho. E são vereadores que, sistematicamente, eles vêm... o Val justificou, o Marvel está aqui, mas os outros também são vereadores que, sistematicamente, vêm a todas as sessões, não são vereadores de faltar, né? Então, acho que todos devem estar no processo eleitoral. Mas acho que, estava discutindo aqui com o Maxwell, que a gente precisa estabelecer alguns critérios para audiência pública. Se você for ver na casa, Zé, o que tem de pedido de audiência pública, dá para 100% do orçamento também, entendeu? Audiência pública, 100%. Capaz de dar para mais de 100%, 200% do orçamento. É pedido de audiência pública todo dia, para quê? Né? O custo é caro, há refrigerado, servidor trabalhando, transmissão, desgasta, né? Então, nós vamos ter que fazer um estudo no regimento interno, quem sabe na lei orgânica, tornando mais eficaz o comparecimento aqui nas audiências públicas. Dito isso, vereador, o senhor tem assunto aqui para... Secretário, o senhor tem assunto... também acredito, Zé, que essas colocações têm muito a ver do secretariado, que manda para você o orçamento que ele planeja, né? Aí o secretário de obra planeja o orçamento de onde está construído, Maxwell?
você falou. Não, um que você falou aí que já está construído. Construção, não sei o que, já está construído. Você falou aí, você citou. Jardim Esperança, 100% da obra de Jardim Esperança já está construído em 97. Então, é um pedido para que seja remanejado alguma coisa, porque... E para onde vai esse remanejamento depois, né? Então, essas coisas são extremamente interessantes, mas da Câmara eu vou apurar como é que é feito isso direitinho. E de lá espero que você dê uma melhorada nisso aí, se a gente tiver certo, né? Se o Maxwell tiver certo, pode estar errado também. Então, você, Zé. Eu queria corroborar as palavras do Dr. Eduardo, para o senhor não desistir, senhor vereador, porque o senhor nos estimula a melhorar sempre, né, a nossa capacidade, a nossa discussão. A sua crítica ela é construtiva e nos estimula a melhorar a qualidade do nosso trabalho. Então não desista não, mesmo que, né, venha o senhor, venha o senhor Mário, mas venha sempre, porque nos dá a obrigação de melhorar, de aprimorar, né, de estudar e trazer, né, as respostas necessárias para a população. Então, não desista. Gostaria que o senhor estivesse sempre presente nas audiências, para inclusive apontar os nossos erros, porque ninguém é infalível. Na última convocação que teve, também fiquei muito satisfeito, porque eu vi aqui um grande número de universitários, e eu fiquei muito feliz, porque ia ter um debate bastante interessante, enquanto a maioria da juventude está interessada em colocar silicone em alguma parte do corpo, pelo menos essas pessoas estavam interessadas em colocar algum conhecimento na cabeça. Fiquei muito feliz, mas infelizmente não aconteceu, e hoje eles não puderam comparecer por motivos, né, justos ou não justos. Bem, Maxwell, não dá para responder tudo, né, que o senhor apontou, mas eu queria dizer o seguinte: como o presidente comentou, a gente recebe, né, as metas, a gente encaminha. Olha só, você vai mudar alguma coisa no seu PPA para, né, para a LDO e a LOA, vai mudar alguma meta, estabelecer alguma nova prioridade, colocar alguma nova meta, e aí a gente recebe a informação, enfim, e não tem, né, na verdade, como aferir meta por meta. Então a gente acredita que aquilo foi revisto pela secretaria e a gente então replica essa informação encaminhando para cá. A gente tem apertado um pouco mais, mas mesmo assim acontecem algumas, como o doutor Eduardo falou, algumas copia e cola, continua acontecendo. A gente pretende estabelecer instrumentos que melhorem, né, trabalhando com os indicadores, né, daquilo que foi feito e aquilo que está por fazer, certo? Mas, sim, é um trabalho que a gente tem que ir a campo fazer a aferição. Então, a gente está estudando instrumentos, já desenvolvendo alguns instrumentos, para poder trabalhar esses indicadores e que esses indicadores, ao final do exercício e na abertura dos trabalhos dos planos para o exercício seguinte, a gente já tem alguns indicadores mais confiáveis, inclusive para poder rebater essas informações que vêm prontas, que a gente não pode, nesse momento, discutir. E agora, de trás para frente, eu vou voltar lá para o início. Você quer mostrar aquela planilha do... a gente tem discutido muito, né, a apresentação do QDD, e a gente tem sempre apresentado um relatório, que é um relatório que contém as mesmas informações. Eu vou mostrar na planilha, a planilha para o senhor, e mostrar, fazer o comparativo. Aqui isso está ruim demais, né? Está ruim demais. Mas aqui, dá para ler aqui. Nós temos aqui, no quadro de detalhamento de despesa, aquilo que está marcado ali: código da função, subfunção, programa, projeto atividade,
e a classificação da despesa com a sua descrição e a fonte de recurso. Essas são as informações que tem no QDD. E o valor ao lado, né? Agora, mostra aí, por favor, o quadro que é mandado para cá, que é o relatório preliminar de despesa. Ele tem exatamente as mesmas informações. Eu não sei, né, de que forma isso é visto, mas a função, subfunção, programa, projeto, atividade, classificação de despesa, descrição da despesa, a fonte de recurso e o valor. As informações são a mesma, só muda o nome do relatório. Né? Porque inclusive, nesse relatório, ele traz a dotação prevista, a inicial que foi enviada, e tem um campo ali anterior, que é o saldo, que inclusive ele vai mostrar, já de acordo com as emendas que os vereadores forem fazendo, ele vai mostrar qual saldo que ainda tem na determinada rubrica. Ele é um relatório mais completo quando da elaboração das emendas que se altera o valor original do programa de trabalho. Bem, com relação àquela contribuição de autarquias, simplesmente ele fala que o orçamento é para o município todo, incluindo, né, as contribuições para as autarquias, etc. Com relação à planta de valores, na revisão você anotou melhor aí, né? Quanto ao artigo 35, como o senhor colocou, apesar de ter aqui a colocação, sempre será por projeto de lei específica. Isso aí é uma coisa que a legislação pede que seja, apesar de estar colocado aqui. Só fala aqui, no caso, que a estimativa da receita levará em consideração, adicionalmente, quer dizer, só levará a previsão, se será feito ou não. E sempre que houver alguma coisa dessas opções aqui, atualização da planta de valores, revisão do IPTU, da alíquota, tudo isso será sempre por projeto de lei específica, como determina a lei. Quanto ao artigo 52, quanto às despesas relevantes ou irrelevantes, isso aqui foi uma colocação que, no caso, está sempre, na verdade, já há vários anos na LDO do município, mas essa previsão está na Lei 8666, que é a Lei das Licitações e Contratos, e, inclusive, agora as despesas irrelevantes eram abaixo de 8 mil, e agora passou para 17 mil e pouco. Teve um decreto do governo federal alterando esses valores. Isso. O artigo 61. Também é outra situação que isso aqui, esse artigo, não propriamente esse número, né, mas a colocação, esteve já em outras LDOs, e assim, a gente sempre prezou por manter aquilo que sempre esteve na LDO. A gente não tem, na nossa colocação lá do planejamento, a gente não tem nada assim que diga que é necessário ou não necessário, é importante ou não. Mas como sempre foi uma coisa que esteve nas LDOs anteriores, a gente manteve. E como o Zé Manuel falou, havendo a necessidade, achando interessante, a gente pode alterar e passível de emendas. Isso. Agora, quanto às metas e prioridades, o anexo
às vezes ele se torna realmente complicado. Assim, a colocação que o senhor fez sobre os 2% da Ponte da Barra é uma coisa que eu tenho o dado, né, em mão, que isso aqui é para a elaboração do projeto técnico. E aí esse é o custo, provavelmente será o custo de 2% da obra total, será o custo do projeto técnico, para depois sim chegar ao projeto final e à execução. E no caso, também falando sobre todas essas metas e prioridades elencadas no anexo, elas são extraídas dos anexos do PPA, que foi aprovado, e são definidos pelos gestores de cada pasta, como o senhor colocou, né, que os dados vêm dessa forma. Mas existem algumas coisas que, infelizmente, levam a gente, às vezes, ficar confuso. Como, por exemplo, na questão da educação, onde tem 27.275, os dados da universalização do atendimento escolar do ensino fundamental. E tem uma outra meta, que é o desenvolvimento da educação infantil, que tem mais o atendimento a 12 mil alunos. Quer dizer, isso aí já daria 4 mil. E ainda temos 40 mil. E ainda temos o desenvolvimento da educação de jovens e adultos, que prevê mais o atendimento a 2.963 pessoas, ou a educação especial de mais 1.000, e mais alguns outros aqui, a qualificação profissional. Isso. E no caso também da publicação de atos oficiais, também, novamente, o anexo vem trazer essa dificuldade. Que nós temos duas metas que dividiu a publicação de atos oficiais em duas ações, que é a comunicação social e transparência, e a outra foi na gestão administrativa, e cada um tem 50%, atingindo o total de 100%. Tá o senhor anotou aí qual? Um é na gestão administrativa e o outro é na comunicação social e transparência. Certo? Aí, assim, outros não deu tempo de pegar aqui porque o anexo... Bem, mais uma vez, agradecer a presença dos vereadores, dizer que era a LDO que a gente trouxe para a Câmara. A gente tem a intenção de melhorar sistematicamente, né, os nossos instrumentos de gestão e a qualidade do nosso serviço, mas para isso a gente precisa, né, de uma caixa de ressonância, porque se a gente chegar aqui com a nossa equipe, né, e não tiver nenhuma crítica, não tiver nenhum comentário, não tiver nenhuma cobrança, a gente vai dar uma relaxada. Então é importante, né, que a plateia esteja presente, que os vereadores estejam presentes para cobrar, né, cada vez melhor, cada vez mais a qualidade das nossas apresentações, das nossas propostas, e que a gente possa, de alguma forma, contribuir, né, para melhorar os instrumentos de planejamento para esse município. O senhor pode ficar à vontade, se quiser fazer mais algum comentário, a gente, se puder, responde. Sim, claro.
Fique à vontade. Tem alguém do público que gostaria de encaminhar uma pergunta? O Cláudio, primeiramente, já está com o microfone na mão. Boa noite a todos os presentes. Eu faço uma pergunta relacionada à LDO, sobre as metas e prioridades. Relacionada à prioridade, qual é a mola mestra, o carro-chefe na área de investimentos que consta na LDO? E parabenizar também ao secretário e sua equipe, né, que está cada vez mais próxima à receita prevista com a efetivamente arrecadada. Isso demonstra aí um aperfeiçoamento técnico, né, sobre a questão da receita. Poderíamos fazer em bloco? Fez a anotação, secretário? Eu vou abrir para mais alguma pergunta e na sequência o senhor pode então apresentar as respostas. Oi, boa noite. Aqui é um interessado aqui, esse ano foi lançado como a prefeitura, né, uma desapropriação da transportuária, o grande marco de desenvolvimento da cidade aí, seria a transportuária, né? Então eu queria saber se foi previsto, tá, a indenização, porque desapropriar já é fácil, desapropriar, mas pagar as pessoas, vão pagar as pessoas que as áreas foram desapropriadas, ou as pessoas vão ter que receber depois, em precatório, entrar na justiça, essas coisas assim. Foi previsto pelo planejamento o pagamento dessas áreas? Tem mais algum inscrito na assistência? Não havendo mais nenhum inscrito, eu retorno a palavra para o secretário para apresentar suas respostas. Agradecer, né, o seu elogio. É claro que a gente não estaria fazendo esse trabalho se não fosse um trabalho conjunto da equipe, do Elbert, né, do Saulo, da Tatiane e do nosso, inclusive do pessoal da Câmara que nos ajuda, né? Então a gente fica sempre muito feliz porque a equipe é muito unida e gosta de trabalhar e faz muito bem aquilo que faz, né? Nós temos um rapaz aqui que aliás, temos dois, né? Nós temos um rapaz aqui que é do projeto, né? Nasceu no projeto e hoje é um dos meus principais servidores na parte de elaboração. Nós temos a Tatiana também, que veio lá pequenininha, com 16 anos, pequenininha até hoje, né? Mas, assim, evoluiu e hoje, né, foi subsecretária, hoje no nível de subsecretária, cuida de toda a parte de execução. Então, a gente tem uma felicidade muito grande de trabalhar com uma equipe muito boa, né? E agradecer principalmente a Deus, né? Com relação ao investimento, esse assunto a gente define melhor na LOA. A gente vai saber exatamente quanto tem, né, de 44, 90, 51, 52 e etc. E aí a gente consegue, nesse instrumento da LDO, a gente ainda não vislumbra essa informação, mas ela fica muito clara quando a gente vier discutir a LOA. Ok? Senhor, todo orçamento ele tem, né, uma rubrica que chama restituições e indenizações. O valor previsto da indenização, eu acho que ele sequer foi calculado. Então, para que a gente possa imputar um valor na LOA, não na LDO, né, ele tem que ser calculado. E a secretaria ou a procuradoria vai ter que definir, olha só, você vai ter que colocar na sua LOA um valor de 10 milhões para poder fazer a indenização das áreas que foram desapropriadas. Então, vamos esperar que na LOA, né, eles nos apresentem esses valores e a gente, então, vai ter um valor já na rubrica, porque a rubrica já existe com valor pequeno ou grande, que eles nos apresentem o valor que a gente possa, né, cobrir
e ressarcir o valor dessas indenizações. Não sei se é o ano de 2019, 20, pela quantidade, eu acho que vai ter que ser diluído ao longo de mais de um ano, ok? Espero ter respondido a vocês e agradeço. Gostaria de saber se tem mais alguém que queira tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Não havendo mais quem queira tirar dúvidas nesse momento, as dúvidas ainda poderão surgir. Eu pergunto ao secretário se a secretaria está disponível para outros momentos, para tirar dúvida. Agradecendo a presença do secretário Zé Manel, os seus assessores, e também destacando a presença dos vereadores Marvel e o vereador presidente, doutor Eduardo, que me concedeu aqui para concluir. Acho que é para eu parar de fazer pergunta, né? Só é a estratégia. A estratégia me bota aqui para concluir essa audiência. Mas eu estou feliz de ter feito o meu trabalho da melhor forma. Como eu disse anteriormente, aprendi outras coisas para avaliar de forma mais detalhada, e eu acho que é assim, as pessoas têm que comparecer, colocar suas dúvidas e tentar obter resultados, especialmente das questões. Muitas questões que eu levantei aqui não foram respondidas, mas eu tenho certeza que serão apreciadas, né, durante esse trâmite pelo governo para fazer a melhor adequação, que é o que a gente quer. A gente quer contribuir para um município cada vez melhor. Não havendo mais nenhum inscrito, damos por encerrada essa sessão de audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019.